Olá, queridos irmãos e irmãs, que grande alegria poder estar aqui novamente partilhando com vocês sobre a minha reflexão para a liturgia deste domingo, que nós estamos então celebrando a solenidade da Santíssima Trindade. Depois de nós termos vivido este tempo pascal maravilhoso, encerramos agora com a solenidade de Pentecostes, domingo passado. Agora nós damos continuidade ao tempo comum com esta solenidade muito importante para a nossa fé cristã, que é a solenidade da Santíssima Trindade, onde nós celebramos Pai, Filho e Espírito Santo. Na verdade, toda a liturgia sempre a gente celebra o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou seja, sempre recordamos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, desde o início da celebração, quando a gente traça o sinal da cruz sobre nós, até o final da celebração também, quando o Padre nos dá a bênção final. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são sempre muito lembrados durante a nossa liturgia. Mas hoje a Igreja nos dá um pouco mais ênfase a essas três pessoas que, na verdade, formam um só Deus. Como isso acontece? Não sabemos na sua plenitude, porque é mistério de Deus. E nós sabemos de Deus, aqui é importante a gente compreender desde já, aquilo que Jesus deu para que nós pudéssemos conhecer. Ou seja, aquilo que nós sabemos sobre Deus, sobre o Pai, sobre o Filho, sobre Jesus Cristo, nós só sabemos porque o Cristo revelou isso a nós. E é exatamente esta realidade que se encontra no texto do Evangelho deste domingo, que é retirado de São João, no capítulo 16, versículo 12 a 15. O trecho deste Evangelho, ele nos fala sobre as três pessoas. Primeiro porque é o próprio Jesus que fala no Evangelho, né? Então é o próprio Cristo que fala no Evangelho. Mas o Cristo, que é o Filho, ele fala do Espírito Santo e fala também do Pai. E fala uma coisa muito interessante no início desse Evangelho que eu queria discorrer aqui um pouco com vocês, nesta breve reflexão, onde Jesus diz o seguinte: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Depois continua: quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Jesus está falando aqui claramente do Espírito Santo. Mas o interessante é que nós podemos aqui compreender uma coisa que deve ficar muito clara para nós, é que nem tudo nós sabemos sobre Deus e nem tudo nós saberemos sobre Deus. Por quê? Primeiro porque Deus não cabe na nossa razão, não cabe na nossa mente. Os desígnios de Deus, as vontades de Deus, elas não são compreensíveis à razão humana. Por isso, querer compreender Deus apenas ou somente pela razão, pela inteligência, é difícil, é muito complicado. Eu agora me recordava de um santo da igreja, que foi Santo Agostinho, que às vezes a gente conhece a vida de Santo Agostinho só como aquele cara que foi muito pecador, que fez muitas coisas que não prestam antes da sua conversão. Mas Santo Agostinho era um cara muito inteligente, era uma pessoa muito inteligente, era uma pessoa douta, era uma pessoa que era versado na filosofia, na retórica, era um professor, era uma pessoa que tinha conhecimento. Mas, no entanto, ele só consegue compreender Deus a partir do momento em que ele é batizado, a partir do momento que ele recebe o Espírito Santo de Deus, a partir do momento em que ele também se converte, se abre à graça de Deus. Por isso, a gente só vai compreender Deus, só vai compreender os seus desígnios à luz da fé. E a fé, ela é dada pelo Espírito Santo derramado em nossas vidas. Por isso, a gente não pode de nenhuma forma querer explicar a Deus apenas pela nossa inteligência, pela nossa razão. Seria um grande absurdo da nossa parte, na verdade, pensar dessa forma. E às vezes é um pouco isso que leva até mesmo as pessoas a não crerem em Deus, porque como a gente vive num mundo onde tudo é muito palpável, tudo é muito explicável, tudo é muito compreensível, quando parte para Deus, que é algo inteligível, é algo que está acima de mim, é algo que supera todas as minhas expectativas, aí às vezes as pessoas elas acabam se frustrando, vamos dizer assim. Por quê? Porque não compreendem Deus a partir da sua inteligência, a partir da sua razão. É por isso também que Jesus, no Evangelho de hoje, ele fala no início que
tem ainda muitas coisas a nos dizer, mas não sois capazes de as compreender agora. Por quê? Porque tem coisas que a gente só compreende à luz do Espírito Santo. Tem coisas que a gente só compreende pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. E como é que a gente consegue isso? Como é que a gente consegue fazer com que o Espírito Santo ele vai agindo na nossa vida para que nós possamos conhecer melhor a Deus? Eu diria que a partir do momento que você começa a cultivar uma vida de oração, uma intimidade com Deus, uma proximidade com Deus, obviamente o Espírito Santo ele também vai tomando posse de você e você vai tendo conhecimento. Por exemplo, olhe para a sua vida. Eu acredito que você, assim também como eu, em algum momento da sua vida, você que me escuta agora, quis caminhar um pouco mais próximo de Deus. Você talvez ia na igreja, você talvez frequentava uma vez ou outra, mas a partir do momento que você começa a caminhar mais próximo de Deus, de uma forma mais íntima com Deus, tendo uma vida de oração, lendo o Evangelho, escutando a homilia dos padres, participando da Santa Missa, vendo pregações, lendo um bom livro sobre a vida dos santos ou sobre a doutrina, a fé da igreja, enfim, a partir do momento que você começa a fazer esse movimento de querer conhecer a Deus, o Espírito Santo ele vai nos dando a capacidade de conhecer a Deus. Ou seja, você olha hoje para a sua vida e percebe que muitas coisas que antes você não compreendia, hoje você compreende. E também há algumas coisas que você ainda não compreende também, mesmo já caminhando um tempo dentro da igreja. Mas essas coisas, elas são dadas com o tempo. Quanto mais abertura a gente vai dando ao Espírito Santo, quanto mais oportunidade a gente vai dando a Deus para agir na nossa vida, mais a gente vai tendo conhecimento de Deus. Por isso, queridos irmãos e irmãs, nessa solenidade da Santíssima Trindade, para que nós possamos entrar em comunhão com a Trindade, para que nós possamos entrar em comunhão com Deus, nós temos que começar a fazer este movimento de nos aproximar de Deus, de estarmos mais na presença de Deus, porque somente assim o Espírito Santo nos dará a capacidade de conhecer a vontade de Deus e de conhecer mais ainda Deus. Queria deixar essa mensagem para você neste domingo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, envia também para os seus amigos esse vídeo que você está vendo agora, se te ajudou. Pode fazer também um comentário aí também, se ficou legal ou se não ficou, o que precisa melhorar, enfim, dá o seu feedback para a gente poder melhorar também o nosso conteúdo, a nossa transmissão. Dê uma curtida também no nosso vídeo, porque assim ele consegue chegar a outras pessoas também que estão precisando dessa mensagem. Tenha um ótimo domingo para você. E se você ainda não foi na Santa Missa neste domingo, não perca a oportunidade. Se você ainda tem tempo, vá na igreja mais próxima e participe da Santa Missa. Tenha um ótimo domingo. Shalom!